resolvendo a questão mais específica que já caiu no Enem, envolvendo a parte de morfologia vegetal. Como assim, professor? Pois é, o estudo da forma das plantas, conhecimento de tecidos, de células, de funções. Qual foi a questão mais complexa que já caiu? Foi essa aqui que eu vou te mostrar exatamente agora. Vem comigo. Olha só esse modelinho aqui do lado sobre morfologia vegetal. Um modelo que buscou e explorou o fundamento detalhado dos principais tecidos vegetais. É isso que eu quero mostrar para você aqui. Essa é uma questão de um nível mais elevado por causa da sua especificidade e é por causa de questões como essa que botânica às vezes gera medo no coração das pessoas. Por quê? Uma questãozinha de um nível que a gente não está preparado ou muitas vezes não está esperando, que o Enem vai lá e cobra. Pô, queria que você soubesse isso aqui. E muitas vezes a gente não sabe por quê. A gente muitas vezes negligencia a botânica. Só que nesse caso, eu e você já estamos tendo acesso aos modelos clássicos das questões. Então isso daqui está nos preparando para uma eventualidade onde uma questão malucona como essa daí, que não é o esperado de um evento que cobra questões do ensino médio, cobrar normalmente numa prova, mas pode aparecer como algumas questões de genética que já apareceram em nível de universidade. Olha só que interessante. Nesse caso aqui, perceba, ele vai trazer uma situação contextual e vai te perguntar qual a melhor opção para usar nessa situação contextual. Olha o comando. Qual espécie corresponde ao objetivo proposto? Ele quer saber da espécie 1, 2, 3, 4 ou 5. Qual delas corresponde melhor à situação proposta lá no enunciado? Olha só, com o objetivo de identificar a melhor espécie produtora de madeira para construção, e aí ele delimita uma função que ela precisa exercer. Ela precisa ter resistência mecânica e resistência à degradação. Imagine que você vai fazer um projeto na sua casa, né, na sua mansão, para poder formar ali um espaço todo cheio de madeira, agora madeira de verdade, madeira de planta. E aí você vai falar o seguinte: eu preciso que ela seja resistente à mecânica, porque ela vai ser uma parte estrutural da casa, e eu preciso que ela seja resistente à degradação, porque eu não quero ficar trocando a madeira todo ano, tá? Então, o que é que acontece? A gente precisa aqui, portanto, de um tipo de madeira de planta específica, tá? Que tem essa resistência mecânica e que resiste à degradação. E aí o que a gente precisava trazer para essa questão de conceito fundamental? Nós precisávamos saber qual dessas análises específicas do tecido, ou seja, da condição estrutural dessa madeira, que a gente precisava observar para encontrar esse objetivo que a gente queria, tá? Então, essa observação clássica é algo que o Enem sempre traz, tá? Então ele pode sim abordar a botânica nesse nível de complexidade e cobrar de você um material específico de interpretação associado a um conhecimento morfológico. E aí o que é que eu gosto sempre de lembrar? Morfologia é forma e função. Se você lembra da forma, você lembra qual é o tecido, quais são as características dele, você tem um bom panorama de qual a função que ele executa, tá? Olha só, professor, eu preciso de uma madeira, de um tronco aqui que tenha resistência mecânica e resistência à degradação. O que é que eu vou olhar? Professor, eu estou olhando aqui para a estrutura da periderme, que é um revestimento mais esclerênquima, e o floema mais esclerênquima. Pela palavra esclerênquima, a gente vai direto naquela sustentação mais rígida, tá? Que tem células mortas impregnadas por lignina, e aí você vai naquela que tem mais e acaba colocando a número 5. Porém, qual é a que a gente precisa observar mais? Quando eu falo de uma madeira de uma estrutura maior e de uma estrutura mais resistente, eu estou falando de uma madeira que precisa ter o centro da sua estrutura muito bem sustentado e resistente, para que eu possa, sim, né, obter esse objetivo da resistência mecânica e resistência à degradação. Então eu preciso me lembrar do quê? Do meu processo de substituição, tá bom? Dos vasos que promove o crescimento lateral. Então, quando eu vou substituindo o xilema, e o xilema é um tipo de tecido conjuntivo, ou de tecido de condução, né, que vai trazer aí
uma sustentação também, porque ele é um tecido formado por células mortas impregnadas por lignina. Aqueles tecidos que vão ficando armazenados a partir da substituição no centro da planta, eles vão ser o principal sustentáculo de uma estrutura de caule, de uma estrutura de tronco. Então, nesse sentido, o que eu precisava olhar aqui nessa conjuntura era para o xilema, mais especificamente para aquilo que fica ainda mais no centro, que era o cerne. Dentre essas opções, a que tem o maior cerne é a número 1. Então quer dizer que ela tem um maior acúmulo de estruturas xilemáticas com células mortas, e aí a gente vai ter esclerênquima associada a isso também, e a gente vai ter ali uma maior impregnação por lignina do que todas as outras, tá certo? De uma estrutura que fica armazenada cada vez mais no centro, formando um centro muito resistente e também que tem uma baixa degradação. Então, por conta disso, a gente ficaria aqui com a estrutura que é proporcionada pela espécie número 1, tá certo? Então, a gente precisaria fazer essa análise e não se confundir pela presença do nome esclerênquima, porque aqui ele está associado com estruturas que não fazem tanto sentido dentro desse arcabouço de conteúdo para resistência mecânica e degradação. A gente precisaria olhar, de fato, para aquilo que fica no centro do tronco, que é o xilema. Então, quando a gente pega lá, né, um corte transversal do tronco, a gente vai ter aqui nessa parte interna o xilema e nessa parte externa aqui, ó, o floema, que vai se substituindo. Então, o cerne é justamente essa parte central e é ela que vai ser a maior determinante da resistência física e resistência à degradação daquela estrutura vegetal, beleza? Então, espero que tenha ficado claro para você essa resolução. Agora você já conhece e já sabe como resolver a questão que caiu envolvendo da forma mais específica que muita gente não esperava. Eu digo até que é uma aplicação de nível de universidade, como outras questões que já caíram de outros conteúdos no Enem, e agora você já teve acesso e sabe como resolver. Então, conta pra mim aqui embaixo nos comentários se você teve dificuldade com essa questão quando você fez o Enem, ou quando você tentou fazer ela aqui comigo, e me diz qual é ainda a sua dificuldade com botânica. Eu quero te ajudar a resolver. Comenta aqui embaixo. Terminando esse vídeo aqui, eu já vou ler esses comentários. Então, deixa pra mim aí embaixo o que você tem de dúvida em botânica, que esse é o nosso lugar de alcançar o 15 de 15 em biologia. Esse é o meu compromisso com você. Confere? Tá comigo? Então comenta aí embaixo e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!